E aqui tem mais um exemplo, esse também interessante. Um pai prometeu que se os filhos estudassem, ele ia arcar com todas as despesas da escola deles e nas melhores escolas. Mas bastava que eles estudassem mesmo. E não é que os caras estudaram. E aí o pai começou a pagar mesmo, todo satisfeito. E eram 3 filhos. Esses 3 filhos passaram nas melhores escolas, nas melhores universidades. E chegou um ponto que não tinha mais no Brasil o estudo que eles precisavam, então eles precisavam ir para o exterior. Acontece que esse pai tinha feito um planejamento para umas férias de 10 estrelas. Conhece? Viagem de 10 estrelas? Você fica em 2 hotéis de 5. Tem que ser acima, né, dos 5. E com essa despesa já ia engrossar. Então ele ficou revoltado. Ele ficou revoltado. Porque eu não consigo fazer nada, só filho, né? E a esposa falou, a gente faz uma viagem 5 estrelas, vai ser bom também, a gente vai se divertir. Não, porque o cara não conseguiu ser convencido. À noite ele foi no centro, né, que ele trabalhava lá. Chegando lá, participou do trabalho e quando terminou o trabalho, o mentor sempre fazia um agradecimento e passava uma mensagem, né? O mentor da casa. Aí o mentor olhou lá para o dito cujo e falou o seguinte: hoje você ficou totalmente sem sintonia na espiritualidade. Você ficou curtindo uma tristeza muito grande. Aí o cara se encheu, né, de razão. Mas é porque meus filhos, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Aí o mentor deu um sorriso, né? E assim, bem carinhosamente falou assim, você deveria estar muito feliz. Por quê? Você lembra que a sua vida foi pautada por vitórias. Aquele emprego que você conseguiu foi até com certa facilidade, né? E era um emprego que todo mundo queria. Você conseguiu. E as suas promoções, como é que foram? Você conseguiu? Todas que você queria, não conseguiu? Conseguiu. Pois bem, é por isso que eu falo que você deveria estar muito feliz com isso. Porque a espiritualidade te facilitou isso para que hoje você pudesse devolver aos seus filhos o que você roubou. Entenderam ou não entenderam? Quer dizer, numa outra encarnação, ele tinha roubado esses filhos. E nessa encarnação favoreceu ele para ele devolver. Eu acho que ele teria o mérito dele até esse ponto que ele ficou revoltado, né? E ele conseguiu devolver para os filhos aquilo que ele tinha tirado na outra encarnação. Tinha um programa no início do SBT. Ele apresentava um homem chamado Roberto Lengruber. Esse homem, ele diziam que ele tirava a dor. Você conhece ele? Ouviu falar? Tá rindo? E ele era todo cheio dos sinais, né? Chegava e pá. Parece que aliviava, porque tinha uma fila, era um programa, esse programa aqui, o Povo na TV. Então ficava aquele monte de gente, me dói aqui, me dói ali, e o cara, parece que melhorava. Muito bem, o cara ficou tão famoso que ele foi convidado para ser entrevistado no Fantástico. Chegando no Fantástico, fizeram um monte de perguntas para ele. Ele era um cara assim, ele tinha uma cultura, ele sabia conversar muito bem, né? E aí
Então aí fizeram duas perguntas para ele que ficou assim muito interessante. Perguntaram assim, você sabe que médium não pode cobrar e você cobra. Porque quando ele não estava ali na televisão, ele tinha um consultório e ele cobrava muito caro. Aí ele falou assim, não, mas eu não sou médium. Eu sou um representante do sistema de saúde. Eu sou médium. Aí o cara pegou e jogou a outra. Falou assim, mas Jesus falou, dar de graça o que de graça recebeste. E ele respondeu com muita inteligência. Ele falou assim, se Deus me deu esse dom, ele deu esse dom também para o Roberto Carlos cantar. Ele deu uma voz para o Roberto Carlos cantar. E o Roberto Carlos cobra muito bem. Acabou a entrevista. E eu era católico nesse tempo, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, puxa vida, sabe que esse cara pode ser até picareta, mas ele deu uma resposta interessante, né? E como é que é isso, né? Aí, é claro que se existe um erro, não vai ser justificado. Mas o Chico emprestava a mão todo o tempo da vida dele para fazer simplesmente quase 500 livros. E ele falava que ele não podia cobrar nada, porque era a obra dos espíritos, não dele. Muito bem. E o Roberto Carlos? E os jogadores de futebol? Como é que fica? Por que Roberto Carlos e não eu? Elvis Presley, não eu? Sacanagem. Aí eu li uma parábola. Eu já tinha lido essa parábola acho que umas 15 vezes. E aí eu li ela e começou a me responder isso aí. Então vamos lá. Diz essa palavra, é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Isso é caridade, né? Por exemplo, a pessoa quando faz uma caridade que todo mundo vê, então está dizendo aí, para não deixar uma mão ver o que a outra faz. Porque quando a pessoa faz uma caridade no anonimato, ela tem um valor astronômico. Bom, então aí o item diz, convidar os pobres e os expropriados. Aí eu vou ler aqui, né, para poder entender. É meio chato ler, mas vamos lá, né? Quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chame nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E será bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer felizes. E serás feliz, porque esses não têm como retribuir. Mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Né? A gente vê uma coisa assim, bem interessante, é bem profunda, né? O entendimento, né? A chave desse entendimento está nessa palavra quando diz aqui, esse será feliz porque esse não tem como retribuir. O que acontece, né? Quando a pessoa faz uma festa, ela às vezes pega lá uma festa muito grande, então ela tem lá uma relação, aí ela fala, esse aqui é meio pobre, que esse cara não vai dar presente. E vai vendo. Ah não, esse aqui é bom, convida esse aqui que depois vai me convidar quando ele fizer a festa. E faz assim, às vezes para ficar... Toma lá da cá. Toma lá da cá e não encher tanto assim, né? E o que está dizendo essa palavra? Para quando a pessoa for fazer a caridade, não adianta ela fazer para uma pessoa que vai retribuir, porque isso não é caridade. Né?
fazer para aqueles que não podem devolver. Por exemplo, vai fazer uma festa, convida também, não precisa convidar só os coxos, estropiados, convida também aqueles parentes, amigos, vizinhos, que são menos favorecidos. Então eles vão se sentir bem, vão chegar lá, ter contato, né, com o povo ali da Napa, e de repente até arrumar um empreguinho ali, né, arrumar alguma coisa. Então o cara está unindo o útil ao agradável. E a coisa não é feita assim. Mas dá até para discorrer mais um pouco, mas o mais importante dessa palavra eu não tinha percebido. E aí eu percebi aqui. Por quê? Por quê? Só vou pôr um ponto de interrogação aqui, né? Porque a espiritualidade, né, deu a voz para o Elvis, para os Beatles, Roberto Carlos. Esse aqui está ganhando 2,5 milhões por mês. Isso aí é uma loteria, é uma loteria. 12? Ah, não é possível. Isso até imora. Atualizou. Atualizou? O dólar subiu. Ah, começou. Isso é até imoral, né? Com tanta gente passando fome e acontece coisas assim, né? Até para um cara que às vezes nem estudou, né? Bom, tudo bem. Vamos lá. Aí a palavra-chave é aquela. Ensina Kardec que a palavra banquete pode significar também participação na abundância de que desfrutas. Abundância que desfrutas. Tá? Então, aí começa a responsabilidade do mundo inteiro nessa palavra, né? Porque esses jogadores, reis e tal, receberam esses talentos divinos tão bons, né? Tão grandes. Toda a humanidade recebeu talentos divinos, uns grandes e fortes, outros médios, outros pequenos. Existe exceção, né, daqueles que não têm nem o que comer. A abundância não é nossa, ela vai ficar tudo aqui na terra, ninguém vai levar, ninguém vai conseguir levar. O banquete é uma amostra do que a gente desfruta. Por exemplo, o cara vai fazer um banquete, ele faz de acordo com as posses dele. Porque é tudo de graça, né, o banquete. Quando aqueles caras ricos faz aquele banquete, tudo de primeira qualidade, bom, no fim até metade joga tudo fora. Quando é dos pobres, fica faltando, né? Faltou a empadinha, faltou não sei o quê. Mas é a abundância que a pessoa tem, não deixa de ser a abundância. Então, no banquete, ela se mostra dessa maneira. E aí, gente, um mendigo recebeu um lanche, tá? E aí ele pegou esse lanche e foi no cantinho dele. Quando chegou lá no cantinho, tinha um outro mendigo lá, estragou meu pasto aqui. Ele repartiu no meio e deu metade para o outro. O que esse mendigo fez? O que ele tinha, a abundância dele era aquele lanche. E ele repartiu. Então ele fez o outro desfrutar da abundância que ele tinha. Então a gente fecha essa parábola com uma outra para ver como as coisas encaixam. A responsabilidade de quem recebeu muito, também de quem recebeu pouco, né? Porque às vezes, por exemplo, o Pelé, a gente não sabia, mas ele fazia muita caridade sem ninguém saber. A gente veio saber porque um cara colocou no ar. O Senna, só depois que ele morreu, que a gente veio saber que ele fazia muito. Então,
Às vezes essas pessoas fazem muito e aquele que tem uma abundância menor faz bem menos do que deveria fazer. Tudo é proporcional. E essa outra palavra, o que diz? Mateus, capítulo 25, versículo 14, tem parábola dos talentos. Um homem chamou seu servo e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, o outro 2 e o outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Ajustou contas com eles. O que é isso? É os talentos distribuídos que Jesus vai pedir as contas. Vai acertar as contas com um por um, o que a gente fez. E aí a gente tem a mediunidade, né? E temos que prestar conta também. A diferença é que a mediunidade não é uma profissão e o médium não é proprietário de uma casa de comércio. É uma ferramenta acoplada à participação dos espíritos e eles não têm o que fazer com o dinheiro. Então cabe a rigor dar de graça o que de graça recebesse, para diferenciar, né, o médium desses outros. Porque é lógico, o Roberto Carlos, ele teve a participação dele. Ele poderia não ter sido um cantor, né? Ele precisou estudar música, ele precisou estudar o canto, afinar a voz, o jogador também. Tem a parte deles, não é só que foi dado de graça, assim. Tem que fazer a parte deles. A gente vê muitos cantores, cara com voz maravilhosa, que não conseguiram um sucesso. Foram meio devagar tal, e não conseguiram. Tá? Bom, tem mais um pedacinho, mas não vai dar tempo, porque eu tenho um vídeo para passar, 25 minutos, vai acabar certinho às 10 horas. Esse vídeo é de um seminário que teve. Esse vídeo tem 6 horas. 9h30, 10h30, 11h30, meia-noite e meia, 2h30. Tem problema de alguém? Não. Tá. Enquanto tem tocando O sininho? não fundo, né? Então foi reduzido em 25 minutos. Tá? Esse vídeo é do Simão Pedro. E eu peguei essas 8 horas que eu falei, ou 6 horas, e reduzi. Tá? Então, tem exatamente o que todos nós precisamos ouvir, todos nós somos médiuns, para entender muitas dúvidas que a gente tem. Então, eu vou passar, e a hora que terminar o vídeo, encerrou a palestra. Se a mediunidade tem as suas lutas e os seus percalços, é também a melhor oportunidade para redenção e esclarecimento oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. Veja, se a mediunidade tem as suas lutas e os seus percalços, é também a melhor oportunidade para redenção e esclarecimento oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. Filhos misérrimos. Está bem emanuelino, né? Está bem o estilo de Emmanuel. Contundente, educadamente contundente. Chamando atenção para essa miserabilidade que na verdade é mais uma autocomiseração. Nós ficamos miseráveis porque temos pena de nós mesmos. Autocomiseráveis. Ficamos com dó de nós mesmos. Enquanto deveríamos crescer com as adversidades. Como deveríamos caminhar
mas ficamos lamentando. Então ele diz que a mediunidade é também essa oportunidade de redenção. O que é redimir-se? Senão saldar, liquidar o passivo, liquidar o débito, arrepender-se para redimir-se. Não é só arrepender-se, é refazer a conduta. Então ele diz que a mediunidade é essa oportunidade de redenção. A começar por quem? Pelo médium, que é a pessoa mais próxima da própria mediunidade. É aquele que a exerce. Que incongruência é essa? Sou imortal com medo da morte? Não, Simão, não é da morte em si, é o processo. É aquele detalhe, é o processo. Não, mas eu não posso ir ainda, porque eu tenho os meninos para cuidar. Vejam, nós somos reencarnacionistas, mas educamos nossos filhos como se eles fossem papel em branco. Nossos métodos educacionais não são reencarnacionistas, são unicistas. Olho para a criança como se fosse uma folha em branco, seguindo a ideia de John Locke, tábua rasa. Mas ela não é uma tábua rasa, ela não é uma folha em branco. Ela tem um passado já escrito, ela é um livro, com vários capítulos escritos, e vários para serem escritos. Mas não olhamos dessa forma, mas somos reencarnacionistas. E olhamos para o nosso filho e dizemos, é meu. Pronome possessivo, é meu. Então, é preciso refletir para que do conhecimento cheguemos à consciência da imortalidade, e não só o conhecimento da imortalidade. E a mediunidade abre esse espaço para nós refletirmos mais e entendermos conscientemente o que é a mediunidade, o que ela exerce. E seguindo a linha de Emmanuel, nós temos uma definição interessante que ele dá para o médium. Está lá no livro Emmanuel, no capítulo 11. Tem como título, quem são os médiuns na sua generalidade? O título é uma pergunta. Quem são os médiuns na sua generalidade? E Emmanuel responde, os médiuns, na sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas, e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitada responsabilidade o seu passado obscuro e delituoso, constantemente enodoado de clamorosos erros e graves deslizes. Alguém é médio aqui? Deixei de ser, né? Vejam, isso não é pejorativo. Não é pejorativo. Essa é a forma que Emmanuel está chamando a atenção, bem emanuelinamente, para dizer uma forma mineira que nós temos lá. Desce daí. Abaixa o facho. Para tentar mostrar que o médium não é especial. Não é o ser privilegiado. É o ser primeiramente necessitado. Vejam. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários. Generalidade, não é totalidade. Existem os médiuns missionários. Pouquíssimos, mas existem. Existem aqueles cuja mediunidade é a sua missão. Existem aqueles cuja mediunidade é o seu compromisso. E existem aqueles cuja mediunidade é o seu comprometimento, que é a maioria. Essa é a generalidade à qual Emmanuel se refere nesse capítulo 11 do livro Emmanuel. Os médiuns não são missionários na generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. Veja, na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades, o seu passado obscuro e delituoso, constantemente enodoado de clamorosos erros e graves deslizes. Coaduna-se bem com a ideia de Emmanuel da questão 382, não é isso? Redenção. É a oportunidade, a melhor oportunidade de redenção?
Imaginemos a cena, óbvio que não é assim que acontece, é só uma digressão. Estamos no mundo espiritual para reencarnar. Está lá na fila, né, aquela fila enorme, e estamos lá aguardando, chega a nossa vez. Então, chegou a minha vez. Eles chegam para mim e falam, Simão, você vai reencarnar. Vou? Vai. Bom, legal. Né? Hashtag encarnação. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui na sua situação? Vamos. E aí ele vai lá, vamos olhar os seus méritos, os seus deméritos, para ver como é que está seu saldo, para ver como é que vai ser a circunstância da sua reencarnação. E aí pega lá meus méritos, óbvio, né? Pega lá um computador, né? 1 terabyte de memória, né? de processador, e vai olhar meus méritos. E tem lá, imprimiu, deu umas 10 mil páginas de méritos. Perfeito. Olhei aquilo e falei, só. E aí ele vai para os deméritos. E já pega um mainframe, não mais um computador. E aí ele resolve imprimir, mas por respeito ecológico ele para, porque daria milhões de páginas. E fala assim, Simão, o seu saldo, do jeito que está aqui, você vai nascer uma bola. Sério, quase, né? Você vai nascer uma bola. E eu olho e falo... E ele fala, mas, esse mas ele é agradável, né? A conjunção adversativa ele é algo agradável, porque o que vale é o depois do mas. O que vem antes do mais não é interessante. Você conhece fulano? Conheço, mora ali na rua, tal, mas, aí é o que eu penso dele mesmo, né? Mas, tem uma forma de você não nascer uma bola. Quase uma, mas não uma. Legal? Opa, qual? A mediunidade. Ah, quer dizer que se eu exercer a mediunidade, a faculdade é minha, mas eu vou nascer em condições de exercê-la? Sim, e se eu exercê-la, eu não vou nascer essa bola? Não. Me dá umas 5 faculdades, faz favor, para garantir. E deixa mais 2 aí que se precisar eu busco. E aí eu chego aqui na Terra, reencarno-me, com a mediunidade, com um comprometimento mediúnico, não com compromisso, comprometimento. Ela foi usada como comutação de uma bola para a mediunidade. E aí, se eu não exerço, o que começa? A bola começa a aparecer. E se eu não exerço, veja, comprometimento. Por isso, alguns médiums, não exercendo a faculdade, têm dificuldades. Outros não. Porque outros não têm o comprometimento. A mediunidade foi uma opção, outra também foi, mas uma opção comutativa. Mas para aqueles outros não. Você não teria por quê, mas eu gostaria de. E aí são compromissos. O comprometimento tem o compromisso. O compromisso nem sempre tem o comprometimento. Então muitos dizem, mediunidade traz problemas. Não, não. A mediunidade ela nunca traz problemas. Ela evita problemas. Mas para aqueles que têm comprometimento é o não exercício que traz problemas e não a mediunidade. Porque foi comutativa. Agora, para outros não exerce, daqui a pouco exerce. Vão se comprometendo daí para frente. E aqueles outros são missionários. São os que assumiram e desenvolveram o trabalho. E muitos nem sequer dizendo-se médiums. Os fenômenos acontecendo e eles se escondendo. E eles se resguardando, melhor dizendo, não se escondendo, se resguardando. Porque era a utilidade do que ele possuía que deveria ser vista, e não quem fez. Como Cristo, curando o leproso. Vai e mostra-te ao templo. Mostra-te que estás curado, mas não conta quem te curou. E quantos se colocam acima da própria mediunidade? Quantos, no trabalho mediúnico, querem se mostrar mais do que são e querem que suplantem eles mesmos a própria mediunidade? Não entendendo que estão ali para redimirem-se. Não entendendo que estão ali por comprometimento. Que deveriam agradecer como necessitado e não como aquele missionário inatingível, inalcançável. No exercício da mediunidade, nós temos que fazer como João Batista fez com Cristo. Quando ele atende ao Cristo, o Cristo sai. João vira-se para os seus 2 discípulos, naquela época André e Tiago, e diz a eles, é necessário que ele cresça e eu me diminua, disse João.
Você nascerá para uma nova vida através do arrependimento. E o Senhor o abençoará por isso. O Senhor se alegrará. Vá em paz. Vá em paz, Ele lhe perdoará. Abra seu coração. Se prepare para a vinda do Rei. Purifique agora seu coração. Me perdoe, porque eu pequei. Me ajude a ser forte. Seja forte. Sou eu que preciso do seu batismo. E você vem até mim. Que assim seja. Devemos cumprir nossa missão. Senhor, Pai eterno, ouço sua voz dizendo: este é o meu filho adorado, aquele que eu enviei. Você nascerá para uma nova vida, através do arrependimento. E o Senhor o abençoará por isso. O Senhor se alegra com corações arrependidos. Esta água o purifica. André, Felipe, eis o Cordeiro de Deus, aquele que vai tirar os pecados do mundo. É a ele que devem seguir agora, não a mim. Ele deve crescer e eu reduzir. Um exemplo de humildade. É necessário que ele cresça e eu me diminua. E muitas vezes nós queremos que a causa que nós professamos se diminua para que nós cresçamos. E na verdade nós temos que diminuir para que a causa apareça, para que a causa cresça. Para que não tenhamos espiritismo à moda de um, a moda de outro, a moda de outro. E na mediunidade não é diferente. Tem um livro dos médiuns fácil aqui, só para eu pegar a capa, a contracapa. Nós vamos ver isso. Então veja, esse é o médium. E Kardec também define o médium. Ele define o médium de uma forma que eu diria técnica. No capítulo 14 do Livro dos Médiuns, ele diz: todo aquele que sente em grau qualquer a influência dos espíritos é, por conseguinte, médium.
pode-se dizer que todos são mais ou menos médium. E também tem muitos médiums mais ou menos também. Mas ele diz, são mais ou menos médiums. Essa é a primeira parte da definição. Veja, genérica. Todo aquele, sem acepção de escola religiosa, sem acepção se homem ou mulher, sem acepção se jovem ou adulto, se senecto ou não, todo aquele que sente em grau qualquer a influência de um espírito, a presença de um espírito, é por conseguinte médium. Pode-se dizer que todos são mais ou menos médium. Então, nesse sentido, a palavra médium tem uma acepção genérica, lato sensu. Todo aquele, em grau qualquer. Se é um arrepiozinho ou não, não interessa. Em grau qualquer. Mas depois, na segunda parte da definição, ele já traz a ideia de médium para o estrito sensu. Para ser aplicada da forma específica. Ele diz, todavia, olha a conjunção adversativa de novo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, todavia, tal designação, qual? Médium, não se aplica senão àqueles cuja influência se dá de maneira perceptível, ostensiva, passível de demonstração. Então já não dá mais para dizer que todo mundo é médium no sentido estrito da palavra. Médium no sentido geral. Né? Seres humanos. Mas nós temos o ser humano A, B, C e D. Esse médium que todo mundo é, Kardec faz da forma geral. De uma forma geral. Todo mundo é mais ou menos médium. Mas ele diz, todavia tal designação não se aplica senão àqueles cuja percepção se dá de forma ostensiva, passiva de demonstração, de comprovação. E ele acrescenta, o que depende de um organismo mais ou menos predisposto. Veja, o que depende de um organismo mais ou menos predisposto. Ou tiro mais ou menos. Do organismo predisposto. O que ele quer dizer com isso? Que embora nós tenhamos a faculdade mediúnica por espírito sermos, quando encarnados, há necessidade que o nosso corpo, a nossa organização física, a nossa organização biológica, esteja em condições que permita eu me exteriorizar ou interiorizar. Por isso nem todo mundo é. Por isso aquela ideia de, então eu posso reencarnar e exercer a faculdade mediúnica. Porque no processo reencarnatório, nós já imantamos o corpo em condições para que eu possa exercer a faculdade. Outros há que não terão essa condição. A mesma coisa vemos no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, quando Kardec trata da influência moral dos médiuns e diz que a faculdade se radica no organismo. Então, por isso que uns são médiuns ostensivos, no sentido estrito da palavra, outros não. Porque não tem a organização biológica para tanto. Então, embora seja do espírito, o espírito está, ou nós todos estamos, né, num corpo. E é necessário que essa relação espírito-corpo, via perispiritual, tenha as condições semelhantes para que eu possa manifestar a faculdade que eu trago. Então, por isso, nem todo mundo é médium. Por isso, alguns têm a percepção, outros não. E alguns no campo da prova, alguns no campo da missão. A maior parte no campo da prova. E talvez não entendam que estão no campo da prova. O que é uma prova? É algo pelo qual eu passo e preciso aprender e vencer. Não só vencer. Aprender e vencer. Para que o efeito seja salutar. Para que eu não cole nessa prova. Porque se eu colo, eu posso até vencer, mas eu não aprendo. E depois, quando exercitar, não sei o que fazer. Aquele profissional que se forma com a base de cola é um péssimo profissional depois para ser exercido, porque lá fora não tem cola. Aprendizado é o estudar, como vemos lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Mensagem do Espírito de Verdade, capítulo 6, item 4. Então é preciso que o médium estude, começando pelas obras básicas. Assim nos diz o Espírito André Luiz, lá no capítulo 41 do livro Conduta Espírita. Quando ele diz, começar primeiro com as obras básicas
e notadamente o Livro dos Médiuns, para depois lançar-se às outras obras e ao exercício da mediunidade. E por que primeiro o Livro dos Médiuns? Veja o que está aqui na contracapa do Livro dos Médiuns, escrito por Kardec. Guia dos Médiuns, guia, manual, guia dos médiuns e dos evocadores. Aqui evocadores no sentido que se dava a palavra à época de Kardec, porque ali ele evocava com o fim de aprendizagem. E depois acrescenta a ele, ensino especial dos espíritos. Olha aqui, ensino especial. Não é qualquer ensino, é especial. Deveria custar o dobro dos outros livros. Ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática mediúnica, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Ou seja, segmento do livro segundo do Livro dos Espíritos. Olha que Kardec, isso aqui é escrito por Kardec. E quantos médiuns não leem, não estudam o Livro dos Médiuns? E aí, dentro de um critério de achismo, vou fazer desse jeito, vou fazer... Não, sempre foi feito assim. Não, meu pai já fazia, minha mãe já fazia. E assim vai. Se hoje nós usássemos as mesmas técnicas agrícolas que usavam no passado, morreríamos de fome, porque não teríamos alimento bastante. Porque o aprendizado é constante, é para a evolução. E como lidar com a mediunidade sem conhecer o Livro dos Médiuns? Sem estudar esse livro, sem poder dissecá-lo. E é um ensino especial. Os espíritos fazem, ensino especial dos espíritos, está escrito aqui. Eles fazem isso com tanta atenção, com tanta dedicação, para a gente comprar, botar na estante e ficar lá. Isso é para ser estudado. Ele é o guia. Não há que se conceber um médium que não bebeu na fonte. Veja o que André Luiz então coloca nesse capítulo 41 do livro Conduta Espírita. O Espírito André Luiz, pelas mãos da época do Valdo Vieira. Deve-se começar o médium pelas obras da codificação e depois lançar-se às outras e à prática. Mas, Simão, eu não tenho tempo. Tempo é questão de preferência. Eu sempre tenho tempo para aquilo que eu gosto de fazer. A questão do tempo é saber escolher. Eu escolhi isso em detrimento disso. Então não é falta de tempo. Ah, mas eu já estou no fim da vida. Primeiro que vida não tem fim. Não, Simão, eu estou querendo dizer da encarnação. Beleza. André Luiz, o assistente Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele diz assim, numa viagem de 100 léguas, muitos acidentes podem acontecer no derradeiro quilômetro do caminho. Ou seja, na reta final eu posso me comprometer. Então por que não começar a estudar agora? Ah, mas eu não sei ler. Pede alguém para ler. Ouça. Ah, mas eu começo a ler e me dá sono. Como é que você lê? Não, eu leio sentado, numa poltrona macia, com a luz bem tênue, uma musiquinha de fundo. Eu durmo sem livro num caso desse. Não preciso nem de livro. Então leia num banco de centro espírita lá do Brasil, que aqui é confortável. No banco de centro espírita do Brasil, que é aquele banco de madeira que você senta e fica doido para levantar. Leia ali, porque ali não vai dar sono, não. Ah, mas eu não consigo ler em voz baixa, leia em voz alta. Mas eu não consigo ficar parado, leia andando. Não tem. Seja qual for a justificativa na qual nos apoiemos. A resposta que deveria ser, eu não gosto. Mas não, eu não tenho tempo. Não, eu não... Não, isso são desculpas. Se disser eu não gosto, é a realidade. Mas, para aquele que não gosta de ler, tem um livro que não é espírita. Um livro novo, é da minha infância, tem pouco tempo. Para Gostar de Ler, do Murilo Rubião. Dessa finurinha, letra desse tamanho, cheia de gravura. Para quem não gosta de ler. Leia e depois começa a ler os outros livros. Vocês vão ver que beleza que é ali. Para Gostar de Ler, ensinando a leitura. Prazer da leitura. É hábito. Leitura é hábito.
E quanto mais se lê, mais se conhece. Quando mais se conhece, mais se faz. E aquele que lê bem, escreve bem. Aquele que lê bem, comunica-se bem. Porque quem lê está abastecendo-se de conhecimento. E ninguém dá o que não tem. Como dar conhecimento se eu não tenho? Como passar aquilo que eu não introjetei? Então nós não somos autóctones no conhecimento. Nós aprendemos. Questão 114 do Livro dos Espíritos. Aprendemos uns com os outros. Então é preciso estudar o Espiritismo. Esse é o aspecto intelectual. Isso não depende de nível educacional, nível cultural. Independe se tem curso superior, se não tem curso superior. Não independe disso. Isso depende de querer aprender. Querer para poder fazer melhor. Esse é o aspecto intelectual. É preciso que o médium se desenvolva através desse aspecto, o estudo. E aquela ideia atribuída a Leon Denis, embora ele não tenha dito dessa forma, mas atribui-se o sentido, quando colocam o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Ou seja, as religiões serão abertas, não inflexíveis, não cristalizadas, porque essa é a marca do Espiritismo. Se olharmos o primeiro capítulo da Gênese bíblica, ou mesmo o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que dizem a mesma coisa, o caráter da revelação espírita, nós veremos o quê? Que ele diz: o Espiritismo anda lado a lado com o progresso. E andando lado a lado com o progresso, ele jamais será ultrapassado. Pois se o Espiritismo estiver errado em um ponto, ele se modifica nesse ponto. Se uma verdade maior surgir, ele a adota. Ou seja, ele não se cristaliza. Não quer dizer modismos, invencionismos, que a gente vê muito por aí. Mas veja, é o caráter progressivo. Porque à medida que vamos evoluindo em termos intelectuais, em termos morais, novas coisas vamos descobrindo. Não que elas não existissem, elas existiam. Nós é que não sabíamos a respeito delas. E aí vamos ampliando o nosso entendimento da vida. E a doutrina espírita vai se abrindo, incorporando. Por exemplo, o que os espíritos, ou melhor dizendo, o que o espiritismo fala sobre clonagem? Nada. Porque na época que Kardec codificou, não é bem o termo, mas colocou em ordem os pensamentos dos espíritos, não existia clonagem. Então não pode ter falado nada sobre a clonagem. Mas dá para estudar sobre a clonagem a partir das bases espíritas. E entender que pode vir a ser, no futuro, uma condição natural da existência. No futuro, quando tivermos ética suficiente para isso. Agora, eu só queria pedir a todos, infelizmente muitos alunos faltaram, mas eu queria pedir o seguinte: quando a pessoa pensar em faltar na segunda-feira, que ela pensa nesse vídeo. Nós não vamos fazer igual aquele filme que a gente assiste, né? E que a gente chora e passa 3 dias e a gente não lembra mais de nada. Eu posso passar o site, quem quiser ver às 6 horas ver. O Mauro está gravando, a gente pode passar só esse aqui dos 25 minutos para sempre estar ouvindo, né? Porque é muito interessante. E se a pessoa ouvir, quando pensar em faltar, lembrar desse vídeo, não vai faltar. E a falta para cada um, para a egrégora, né, do núcleo, é terrível. Porque sempre que falta um, a egrégora vai faltando alguma coisa. E ela tem que se recompor. E depois falta o outro daqui, tem que se recompor. Então é muito importante a presença. Tem que se conseguir fazer o seguinte: segunda-feira é dia de trabalho, tá? É sagrado. É sagrado. Eu só não vou lá por um motivo muito forte. E vou até contar uma passagem que eu já contei para algumas pessoas rapidinho. Quando eu comecei no centro espírita, eu fui numa casa com uma médium, recebia 2 entidades. E assim, lugar fantástico. Eu estava começando ali no espiritismo e ela me convidou
para trabalhar com ela, porque estava vindo muita gente. Ela falou, eu preciso fazer uma equipe, você pode trabalhar comigo? Eu falei, só de sábado, né? Porque eu trabalho, não, é sábado que eu quero. E aí ela começou a canalizar tudo para sábado. Chegava a ir 200 pessoas, era uma casa com um corredor, ficava assim. E a gente tinha que se virar ali. Quer dizer, era só eu no começo. Depois entrou outra pessoa e aí foi formando uma equipe. Aí, no meu emprego, eu tive um problema. Eu era contador de 2 empresas, né? E aí, o que acontecia? Chegava, a reunião era na sexta-feira. Chegava no sábado, o meu gerente de compra, o meu gerente de vendas, o financeiro, eles não tinham o que fazer, né? Então eles iam na empresa. Como a empresa era 24 horas, porque tinha galvanização, sempre tinha um porteiro, eles entravam lá, às vezes faziam alguma coisinha, ia tomar um aperitivo, né? Era sábado. E começavam a comentar, né, os problemas da empresa e tal, e aquilo começou a virar uma reunião. E aí ia sobrar para quem? Para mim. Aí o dono da empresa falou assim, Getúlio, você tem que participar dessas reuniões no sábado. Aí eu falei, não, eu tenho um compromisso no sábado, não tem como passar para outro dia, é só sábado, não tem jeito. E aí o cara não gostou muito e depois ele voltou a vir falar comigo, bom, pelo menos de 15 em 15 dias você tem que vir porque é você que decide e tal, e a gente precisa de você. Aí me veio uma ideia, talvez uma intuição, e eu falei para ele assim, bom, eu vou ser sincero, no sábado eu não posso mesmo, mas a gente pode fazer de uma outra forma, vir no domingo. A gente vem no domingo cedo, faz a reunião, aí a turma vai tomar o seu aperitivo, vai ficar a mesma coisa. Acabou a reunião, acabou o sábado, acabou tudo. Voltou a reunião para sexta-feira, porque ninguém queria ir no domingo. Então, eu inverti aquela situação. É muita coisa que a gente pode fazer, porque na segunda-feira acontece um monte de coisa, é visita, é isso e aquilo, que a gente não vir mesmo. Se a gente não estiver preparado e assumir, né, o dia de trabalho como sagrado, sempre vai ter problema. Ó, gente, desculpa, passou do horário, tentei passar o melhor de mim aqui, desculpa alguma coisa, e está encerrado a palestra. Muito obrigado.